Esses dias eu estava lembrando de uma aplicação antiga que eu tinha desenvolvido que precisava trabalhar com dados em real time e da escolha que eu tinha feito em relação às tecnologias. Na época eu tinha acabado de conhecer o Firebase e ele pareceu algo muito mágico para mim. Era só colocar os dados dentro dele que eles já estavam disponíveis para todos os meus clientes conectados em tempo real. Eu precisava aprender sobre como aquilo funcionava. Lembro de desenvolver todo o sistema com base nele. Ok, eu admito que não foi a escolha mais inteligente que fiz ao longo da minha carreira, mas com certeza me proporcionou, na época, um bom amadurecimento em relação ao Firebase, ou seja, o que é e o que não é para ser feito com ele, e principalmente sobre não misturar estudos com projetos do mundo real, especialmente se for algo que envolva a terceirização de um back-end. Mas isso já faz alguns anos e eu estava com a vontade de ver como que o Firebase tinha evoluído desse tempo para cá. Então resolvi criar uma aplicação que precisa visualizar dados em tempo real usando o React e Firebase. E nada mais criativo do que criar um chat, não é mesmo? Como a criatividade para a aplicação ficou em falta, resolvi dar um nome super original e descolado. Ela seria então o AlgaZap, e a criação do AlgaZap que eu vou documentar hoje. Eu já lembrava um pouco de como funcionava o Firebase, então já fui logo criando uma conta e registrando um novo projeto. O Firebase tem um plano gratuito bem generoso, que atualmente se chama Spark. Esse plano vem por padrão na conta, e você pode fazer o upgrade para um plano mais parrudo futuramente. Enquanto o projeto estava sendo iniciado no console do Firebase, aproveitei para limpar a baguncinha que vem por padrão na aplicação React. Eu só removi alguns arquivos inúteis e deixei ela mais limpinha para receber um novo projeto. Foi o tempo certinho do meu projeto ser criado lá no Firebase. Depois de ter criado o projeto, eu precisei registrar uma nova aplicação. No meu caso, eu registrei uma aplicação web, mas existe suporte para aplicações iOS, Android e até uma integração com Unity. E agora era hora de olhar na documentação para entender aquele código que foi gerado para mim automaticamente. Eu tenho um leve problema com as documentações do Google. Eu acho elas um pouco difíceis de serem seguidas no meu estilo, mas deu para seguir bem de boa com a documentação do Firebase. Ela tinha um first look muito interessante. Depois de entender como começar com o Firebase no projeto, estava na hora de ir lá e colocar a mão na massa mesmo. Vários exemplos na documentação abordam a utilização do Firebase via CDN, mas nesse caso eu estava utilizando o Webpack como bundler e gerenciando os pacotes por meio do NPM, então eu precisava codar um pouco diferente da documentação. Depois de configurar o Firebase, eu precisava criar um novo banco de dados para minha aplicação, e foi aí a minha primeira surpresa. Eu antigamente usava um recurso chamado Real Time Database, mas aparentemente ele tem um irmão mais novo chamado Firestore. Eu já tinha trabalhado com Real Time Database antigamente e lembro como era doloroso lidar com listas e coleções lá dentro. Como eu gosto de aprender coisas novas e estava vendo que o Firestore tinha mais coisas lá, decidi ir com ele mesmo. Uma coisa legal do Firebase é que ele tem um painel de controle bem legal, que permite com que você interaja com o banco ali visualmente. Eu aproveitei para entender como é organizada a estrutura do Firestore e gerei uns registros ali na mão mesmo, para ver como é que fica. Bom, agora minha tarefa era recuperar os dados da minha coleção no Firestore, e como sempre eu criei uma camada de serviços para isso. Essa camada de serviços vai me ajudar a manter a lógica da aplicação separada da lógica da recuperação de dados. É uma camada muito importante independente do nível da aplicação. E depois de seguir o passo a passo, eu consegui recuperar os dados que estavam vindo do Firestore sem muita dificuldade. E como as mensagens precisam ser identificadas, é de extrema importância entender como funciona a autenticação com Firebase. E eu já sabia que era uma coisa super simples, então já fui buscar na documentação esperando algo super tranquilo. O Firebase suporta autenticação de diversos tipos, inclusive usando mídias sociais como Facebook, GitHub, Google, Twitter, etc. E ativar esse tipo de autenticação é muito simples. É só ir no painel de autenticação, selecionar o provider e ativar. Pronto! Bom, então agora é só definir nas regras do Firestore que os dados só podem ser acessados por quem está autenticado. E nesse momento a aplicação deve perder os direitos de visualizar os dados, afinal ainda não estamos autenticados nela. E é isso que vamos fazer agora. Para autenticar um usuário com Google, que é o provider que eu escolhi para usar na aplicação, eu tive que primeiro exportar a autenticação do SDK do Firebase, depois eu criei um método no serviço de autenticação para facilitar a utilização dele futuramente. E toda vez que eu chamava esse método, um pop-up para fazer a autenticação aparecia. E assim que eu confirmava o login, minha aplicação tinha acesso aos dados do usuário. Nesse caso, eu me interesso pelo ID, foto e nome do usuário. Bom, depois eu criei um método que verifica se o usuário está logado e outro método que registra um callback para ser executado toda vez que o status de login for alterado. E com isso eu consegui manter um estado confiável em relação à autenticação do usuário. E nesse caso eu vou renderizar o botão de login, caso ele não esteja logado, e o chat, caso ele esteja logado.
E depois de um tempinho eu percebi que utilizar somente o SDK do Firebase dentro de uma aplicação React pode ser algo um pouco verboso, especialmente porque temos que criar observadores para as coleções, para o React poder reagir, e essa lógica de observar eventos e alterar o estado manualmente me pareceu algo fácil, porém pouco produtivo. Encontrei um pacote chamado React Firebase Hooks que prometia resolver esse problema. Então, recapitulando o que eu tinha até então, uma aplicação com autenticação, permissão de visualização e que reagia à inserção e modificação de mensagens. Tava só faltando criar uma forma de enviar as mensagens, né? Então, eu criei o componente Message Sender, que era basicamente um input e um botão. Ao clicar no botão, ele deveria pegar o valor do input e enviar para o Firestore. Para fazer isso, eu precisei criar um novo método no serviço de mensagem e agora estava na hora de pensar na estrutura da mensagem salva. A mensagem precisa ter um autor, um usuário. Esse usuário precisa de um nome e de uma foto. Então eu decidi recuperar alguns dados do usuário e jogar dentro do documento da mensagem. E voilá! Eu tinha uma aplicação que estava enviando mensagem, recuperando as mensagens ali e também já estava rolando a autenticação. Então nesse momento eu precisava simplesmente estilizar essa aplicação. E a parte da estilização eu deixei ela correr um pouco rápida e também de forma bem livre. Eu não previ como que a aplicação ia ficar estilizada antes. Fui estilizando ali, vendo como é que podia ficar, mas claro, sem fugir muito do padrão de uma aplicação de chat. Bom, e depois de um tempinho usando a aplicação, eu percebi que ela tinha dois problemas. O primeiro é que ela não estava trazendo nada na ordem, e o segundo é que ela estava trazendo coisas infinitamente. Isso poderia ser um problema de performance. Então eu simplesmente adicionei um campo chamado created ali, que ele recebeu o timestamp da hora que eu criei a mensagem, na hora que eu enviei, e fiz o order by, e também adicionei um limite. Então agora eu estava recebendo as últimas X mensagens por ordem de criação. Bom, e para completar a zoeira do nome, eu acabei criando uma logozinha ali, eu peguei como se fosse a logo do WhatsApp e juntei com a logo da AlgaWorks, para fazer um negócio mais interessante, e exportei tudo em SVG para colocar no projeto. Alinhei tudo e voilá, tá tudo certinho, bonitinho e com logo. E um projeto tão legal como esse precisa ir a público. Então eu já comecei a pensar no deploy. E quando eu falo em deploy de aplicações React, eu já penso diretamente no Netlify. Então, para usar o Netlify, eu precisei criar um repositório lá no GitHub. Depois eu criei um novo site no Netlify linkando ao meu repositório que tem lá no GitHub e simplesmente esperei o deploy funcionar. E eu achei que ia dar tudo certo, ia tudo funcionar corretamente, mas eu percebi que estava dando um erro na hora de fazer o login, nem desabilitando o Adblock funcionava. E eu havia cometido um erro de garoto, Eu tinha feito o deploy de uma aplicação, ela estava no domínio e eu não tinha configurado esse domínio como Trusted Domain. Configurar isso é muito simples, você faz lá na página de autenticação, a mesma que você habilita o recurso do Google e das outras redes sociais. E pronto, a aplicação estava funcionando perfeitamente ali com o login e em produção. E para você que chegou nessa parte do vídeo, eu vou pedir para você abrir uma nova aba do seu navegador, digitar algazap.netlify.app e lá você vai mandar a mensagem #mergulheiprofundo. O vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar o joinha aí. E se você não é inscrito no canal da AlgaWorks, tem muito mais conteúdo como esse já postado e para vir. Então se inscreve aí no canal. Toda vez que a gente enviar um vídeo novo, você vai receber a notificação aí na sua inbox. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.